tarde, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tarde de quinta-feira, dia 19 de novembro do ano de 2020, dia do nosso encontro aqui no canal. Encontro esse com o único propósito de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Nós temos meditado nas quintas-feiras no Salmo de número 119, texto sagrado este que exalta e enobrece a excelência da palavra de Deus. E nós já conversamos até ao versículo de número 20 do Salmo, que é composto de 176 versículos e dividido em parágrafos. E nessa oportunidade, então, nós meditaremos nos versículos 21, 22, 23 e 24, que completam, assim, o terceiro parágrafo do texto. Tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, por tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. O salmista, neste terceiro parágrafo, já havia pedido em prol da misericórdia de Deus, no versículo 17, ele pedia: ser generoso para comigo, para que eu viva e observe a tua palavra. No versículo 18, 19 e 20, o salmista pede a Deus para que os seus olhos não sejam vendados, para que os mandamentos de Deus não sejam escondidos dele. E ele declara que ele até mesmo se cansava de tanto desejar o juízo de Deus. E agora ele diz, ele reconhece o poder de Deus em repreender aqueles que se desviam dos mandamentos de Deus. Essa semana, enquanto me deslocava com um irmão para a cidade de Campinas, nós conversávamos a respeito daqueles que se desviam dos mandamentos de Deus. Na verdade, nós conversávamos sobre a recepção da igreja, o lugar instituído por Deus, por meio de Jesus, para arrebanhar aqueles que creem, aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós conversávamos a respeito da recepção desta instituição para com aqueles que ainda não creem no Senhor. E nós discutíamos que essa recepção não é muito boa. Não segue, digamos assim, os mandamentos de Deus. Mas, por outro lado, nós reconhecíamos que há muitos que brincam com Deus, que há muitos que conhecem a Deus, que conhecem os mandamentos de Deus e desprezam tanto a Deus quanto aos seus mandamentos. E são exatamente esses que eu diria que se enquadram neste versículo. Esses que são repreendidos pelo próprio Deus por se desviarem dos seus mandamentos. Jesus, em determinado momento, contou a parábola do joio semeado no meio do trigo. O joio é muito semelhante no seu aspecto ao trigo, e aqueles semeadores perguntam para o dono daquela fazenda, daquela seara, se eles deveriam arrancar o joio. E aquele senhor diz: não, deixe o joio. Na colheita, quando nós formos colher os frutos,
nós faremos essa separação, porque o joio não dará os mesmos frutos produzidos pelo trigo. De fato há muito joio no meio do trigo. Há muitos que se declaram de Deus, mas que não são de Deus. Há muitos que se declaram ser piedosos em relação às coisas de Deus, mas na verdade não são. E esses nós podemos dizer que são o joio. Mas a parábola não diz que as ervas daninhas não deveriam ser arrancadas. Por isso é que Deus, o Deus Santo, Sábio, o Todo-Poderoso, não tolera tais ervas daninhas. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera, como diz o texto de Isaías, ajuntamento solene associado a práticas pecaminosas. Por isso que o salmista reconhecia que Deus repreendia os malditos, os soberbos, aqueles que se desviavam dos mandamentos de Deus. O salmista provavelmente passasse por momentos difíceis, de insultos, de desprezo, de poderosos que se viravam contra ele. O versículo 22 e 23 do texto nos diz isso. Ele pede para Deus: Senhor, tira de sobre mim os insultos, tira de sobre mim o desprezo. Inclusive ele conclama a sua fidelidade a Deus: eu tenho guardado os teus mandamentos. Ele compartilha com Deus, aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve, aquele que conhece e dirige todas as coisas. Assentaram-se poderosos príncipes e falaram contra mim. Mas ao mesmo tempo ele tinha algo para mostrar para Deus. Eu tenho guardado os teus mandamentos, Senhor. Teu servo meditou os teus decretos. Não obstante, poderosos se virarem contra mim. Não obstante os insultos, o desprezo que eu tenho enfrentado, eu tenho guardado os teus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus, mesmo diante de qualquer cilada que possa advir contra aquele que se decide em ser fiel a Deus, vale a pena guardar os mandamentos de Deus, vale a pena continuar na prática da meditação dos decretos de Deus. É isso que nós podemos compreender no texto sagrado. Versículo 24, no final deste parágrafo, nos diz que os mandamentos de Deus eram o prazer do salmista, eram os seus conselheiros. No Salmo 1, nos diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Mas não para por aí. O caminho da bem-aventurança de Deus está também em ter a lei de Deus como o seu prazer. O bem-aventurado é aquele que, além de não ter essas práticas contrárias à vontade de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esses dois versos estão registrados no Salmo de número 1, versículo 1 e versículo 2. É isso que o salmista diz aqui. Seus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Esse é o nosso desafio nessa tarde. Mesmo diante dos insultos,
mesmo diante do desprezo, mesmo diante das dificuldades até mesmo advindas de pessoas poderosas, contra as quais, humanamente, nós não tenhamos condições de enfrentar. Vale a pena permanecer fiel a Deus, porque Deus repreende os soberbos, Deus repreende os malditos, e a semelhança do agir de Deus na vida de Agar, aquela mulher injustiçada diante de Sara, aquela mulher injustiçada diante de Abraão, ali no tempo do nosso primeiro patriarca, diante daquela fuga, Deus se vira para Agar e diz: Agar, eu sou Deus que vê. Por isso, fica o meu convite. Tenhamos prazer na lei do Senhor. Tenhamos prazer em seguir aquilo que Deus nos prescreve por meio da palavra dele. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, dos insultos, do desprezo, até mesmo vindo de poderosos. No tempo certo, o nosso Deus há de repreender o soberbo. No tempo certo, o nosso Deus há de repreender aquele que é maldito por desviar-se dos seus mandamentos. Que Deus assim nos abençoe. Pai Santo, Deus bendito, Senhor nosso, ajuda-nos, Deus, a ter os teus mandamentos, os teus decretos, a tua palavra como nosso prazer. Mesmo diante das dificuldades que possam sobrevir sobre nós, mesmo diante dos insultos, mesmo diante do desprezo, mesmo diante da situação difícil que poderosos possam fazer vir sobre nós. É o Senhor que controla, é o Senhor que dirige todas as coisas. Por isso, no tempo certo, o Senhor há de repreender os soberbos, o Senhor há de repreender os malditos, e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, Deus, ajuda-nos a descansar nessa certeza maravilhosa. Ajuda-nos, Deus, a crer no teu poder, e crendo no teu poder, que nós possamos guardar os teus mandamentos, viver de acordo com eles, tê-los como o nosso prazer. Abençoa, Deus, cada um, onde e quando estiver. Trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, que nós sejamos incomodados pelo teu Santo Espírito para vivermos a vida que o Senhor deseja para cada um de nós. É a nossa oração, é a nossa gratidão nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Continuamos à disposição. Se você quer trilhar esse caminho, ter a palavra de Deus como seu prazer, mas de repente você não sabe como trilhar esse caminho, se comunique conosco, faça contato conosco, para que nós possamos juntos trilhar esse caminho da bênção de Deus. Mande o seu pedido de oração, mande a sua gratidão, que nós colocaremos a cada um diante do nosso Deus. Que a bênção dele continue sobre nós. Os nossos contatos é o 34 99886 8062, que é o WhatsApp. Nós temos também o 35 98714 1535. Que a bênção de Deus continue sobre nós. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Que Deus nos abençoe, onde e quando estiver.